Bom, pessoal, dia novo, vida nova. Na realidade, aqui, o que eu fiz? Eu deixei a fonte não, o equipamento conectado na tomada a noite inteira, desligado, na realidade. Como o botão só desliga a seção de digital, quer dizer, a seção digital não, o circuito e não o transformador, eu deixei isso tudo ligado à noite. Quando eu liguei de manhã, ele não apresentou problema. Então pode ser alguma coisa antes da chave. Talvez o transformador precise esquentar, talvez a ponte retificadora precise esquentar, a ponte retificadora, isso aqui tudo fica ligado, tá? E essa parte toda aqui, talvez esses dois componentes um deles deve estar ruim. Pode ser a ponte, ou pode ser o trafo. Se for o trafo, a coisa complica, tá? Fonte não é tão grave. Então deixa eu ligar na tomada. Opa, deixa eu ligar na tomada. Vamos ver se o bicho apresenta o problema. Bom, fez um tech. Tá rodando so far, vamos ver. Não apresentou mais o problema. Estranhíssimo. Opa, pera lá. Ah, tá. Entendi. Esse tec-tec constante, ele é meio chato, tá? Mas esse tec-tec constante, na realidade, é por causa do auto range, entendeu? O auto range, ele tá, na realidade, eu não sei o certo por que ele tá vasculhando, perscrutando esse auto range aí. Deve ter algum outro probleminha com ele. O que eu fiz, então, na realidade, vou botar aqui que eu acho que ele não deve estar funcionando tão bem assim, tá? Se eu curto-circuito as entradas, aí ele para de ficar fazendo esse tec-tec chatinho aí. E naturalmente, se você ajusta a faixa, né, range, você ajusta a faixa, aí ele funciona bem, tá? Funciona bem não, digo, fica calado, né, fica quieto, né? Mas de fato, bom, o trafinho está um pouquinho quente aqui. Essa bobininha aqui, não sei se pode ser a fonte do problema, ou de repente pode ser até os capacitores. Eu não tenho certeza se tem mais algum capacitor aqui que não esteja lá muito bom. Pode ser até os dois capacitorzinhos de 20 picofarads, né? 22 picofarads do clock, o processador está no estado meio maluco, mas certamente parecia um problema de fonte aí. Bom, então por enquanto, o que eu vou deixar fazer, eu vou deixar esse cara em observação nos próximos dias. Infelizmente não vai ter jeito, eu vou ter que deixar esse cara em observação. E abertinho, na realidade, bom, posso fechar também, não é tão grave. Não creio que tenha nenhum problema efetivamente na área analógica. Pelo menos não por enquanto, depois tem que ver só o que é frequência, qual é o problema com a escala de frequências. Também tem que ler o manual, às vezes a escala de frequência só aceita um sinal de um determinado valor. Eu vou dar mais uma perscrutada aqui no circuito, só para ver se tem mais algum capacitorzinho desses de tântalo que está danificado aqui. E eventualmente eu vou substituir uma seção que eu esqueci de mostrar, essa seçãozinha aqui com esses capacitorzinhos amarelinhos aqui, são todos capacitorzinhos de 10 micro para a porta RS232, para a portinha serial aqui. Aqui é um Max 232 originalzão, datado de 1989, então isso aqui é bem bem original mesmo, tá? E aí eu vou trocar esses capacitores, que esses capacitores aqui, principalmente da Illinois Capacitor, os capacitores aqui eu vou trocar porque eles efetivamente não são, eles têm uma tendência chata aí de vazar, tá? Tem um outro capacitorzinho aqui na área de, bom, aí teria que mudar o ângulo. Tem mais dois capacitorzinhos eletrolíticos. Como o capacitor aqui, esse capacitor de fonte aqui, estava dando chabu, já estava ruim, eu vou trocar os outros dois pequenininhos também, eletrolíticos, só para garantir aí, afinal de contas, não tem, não, são apenas 2 ou 3, tá? E mais esses aqui pequenininhos, tá? Então não é coisa muito grave aí. Os tântalos aparentemente estão todos bons, os outros tântalos aqui da seção analógica, etc, etc. Enfim. Bom, fiz a troca dos capacitores. O capacitorzinho aqui, esse aqui era de 10 micro, troquei, mas esse aqui até que estava, ele mediu bem. Então esse aqui não estava me preocupando muito, tá? Esse daqui estava medindo muito ruim, um capacitor de 100 micro, aqui é desacoplamento do conversor True RMS, desacoplamento não, ele é parte do circuito integrante, então ele estava muito ruim.
Esse aqui eu acho que valeu a pena ter trocado. E o capacitorzinho aqui embaixo, opa, cadê? A aba tá lá na frente, né? Esse capacitorzinho aqui de 68 micro. Eu não tinha 68 aqui, eu troquei por um de 100, mas o de 68 leu bem. Mas vamos ver, como esse capacitor aqui está no circuito de frequências, então é possível que possa ter influenciado aí, não sei. Os capacitores do RS232 eu ainda não troquei, dá um trabalho aí maior. E eu não estou usando isso agora, eu não estou interessado, estou vendo se esse cara vai funcionar primeiro, para depois poder testar essa RS232. E vamos ver se o cara também não vai, esse carinha não vai fazer aquela coisa chata de fazer o tec-tec da fonte. Vamos lá. Estou brigando. Erro número 3. Alguma coisa aconteceu. Alguma bobagem aconteceu. Vamos ver aqui. Deixa eu desligar. Ficou ligado essa porcaria. Deixa eu ligar. Vamos ver. Erro número 3. Saco. Então alguma coisa... deu chabu aqui. Vou dar uma... voltar para a prancheta de trabalho. Ou então... vai que alguma coisa nessa fonte maluca aqui. Enfim. Erro número 3. Pois, deixa eu voltar à prancheta de, de trabalho. Bom, pessoal, estou continuando aqui a saga do Analogic. Não tá... ainda estou engripado aqui em algumas coisas, né? Tá aqui, o Analogic está aqui. A diferença que eu fiz agora foi simplesmente usar a fonte da Keysight, a fonte tripla, para alimentar o multímetro, porque eu estava desconfiando não, mas eu estava um pouco grilado com a tensão baixa na seção de 5 volts, né, na seção de alimentação de toda a lógica digital. Então, na realidade, usando aqui a Keysight, eu simplesmente eu pego aqui um setup, né? Eu armazenei o setup aqui já da fonte de alimentação, que está com 5, 12 e 12. E a maneira como eu conecto aqui, ela fica com mais ou menos 12 e 5 volts. Então tá, e todos os canais estão sincronizados, tá? Ela está com tracking, ou seja, o canal 2 e 3 são idênticos e todos os canais são sincronizados. Então eu ligando aqui, não vai dar muito para ver o visor do Analogic, mas ele está dando um erro ligando aqui, liguei os 3 canais e dá um erro número 2 aqui, tá? Que eu consigo apagar apertando um botão por uns 2 segundos, aí ele consegue passar desse erro número 2. Eu estava tendo um erro número 3 com a fonte original, com a fonte dele, então não sei se aí tem alguma diferença. Agora um detalhe interessante, vocês ouviram um relé, um TEC, né? Mas apenas um. E o multímetro, uma mostrada aqui na carinha dele, o multímetro está apenas aparecendo o V aqui, entendeu? Ele não está aparecendo, não está fazendo aquela maluquice que ele estava fazendo antes com o auto range, etc, etc. Então, e ele fica inoperante, o painel, tá? Então, na realidade, uma das coisas que eu notei é que você tem que desligar, parece que tem alguma coisa com temperatura mesmo. Porque se eu desligo e ligo, ele vai ligar de novo, dá o erro número 2, tá? Eu aperto o botão um pouquinho, aí ele continua a sequência de boot, tá? E aí agora ele começa com essa bagunça aqui do auto range. Agora ele não está chaveando o relé tão forte. Não está chaveando o relé porque eu deixei a entrada curto-circuitada, tá? Se eu tiro por curto-circuito da entrada, né, que seria o 0 volts, aí começa nessa dança do auto range. Ele está completamente perdidinho aqui no auto range, tá? No display. Bom, agora só um pouco o ângulo aqui, mudando um pouco de foco aqui, eu efetivamente consegui o esquemático, né? Eu tinha comentado que tinha o esquemático, mas ele está de maneira muito ruim, tá? Qualidade muito ruim, tá? Mas eu consegui imprimir, fazer a colagem das imagens e consegui imprimir nessas folhas grandes. Quer dizer, folhas grandes não, eu botei durex, né? Então, ou bem ou mal, elas estão... Dá para ter uma visualização geral aí do circuito, das etapas do circuito, né? É bem melhor, né? Mais fácil de navegar. E nessa parte aqui, depois eu vou botar a imagem no vídeo, essa parte aqui é a fonte chaveada, que eu havia comentado, que é a alimentação principal, e a fonte
da HP está conectada, da Keysight está conectada nas saídas desses 3 terminais aqui de saída aqui de mais 12, menos 12 e 5, tá? Aliás, não esse aqui é o da RS232, no 5 é o VCC aqui atrás. E tem mais 2 circuitinhos aqui com LM393 aqui, que esse LM393, um deles, ele faz a análise de bateria, né? É a saída de bateria, ele faz o sense, se a bateria está boa ou não, e o outro ele faz o circuito de reset, ou seja, se o reset está bom ou não. Esse LM393 foi bastante curioso, tá? Ele ainda está muito ruinzinho ali, mas só para vocês terem uma ideia, esse LM393 aqui foi o que eu retirei do circuito, tá? Esse pequenininho aqui, ele está num socket, tá? Ele estava num socket. O detalhe é o seguinte, eu fui ver, eu falei, bom, circuito de reset, de repente o processador não está legal. Olha, vocês nem brincam. Eu mal toquei no LM393, ele caiu. Por quê? Porque a perninha dele está cortada, tá vendo que tem até um pouco de solda aqui? Eu acho que o sujeito anterior, algum dono anterior, reusou esse amplificador operacional de algum outro circuito, alguma coisa, então cortou de uma placa, sei lá, fez qualquer coisa aí e botou no socket desse multímetro. E aí, esse cara estava praticamente solto, tá? Então, basicamente, eu toquei ele e pulou do socket, né? Então, eu tinha outros LM393 aí e eu botei aqui. Aí eu falei, não, circuito de reset, tá jóia, deve ser o problema. Na realidade não era, tá? Mas um detalhe interessante que eu acabei de descobrir, quando eu estava vendo aqui, é que se eu mexer no LM393, o cara estava resetando, o LM393 estava resetando o processador indevidamente. Então, tem alguma coisa nessa parte aqui, mas efetivamente se eu colocar o componentezinho direitinho, ele tomara, evidentemente, que vai ficar bem sólido aí. Outras coisas que eu fiz também foi retirar a memória EEPROM, EEPROM é soquetada, eu retirei a memória EEPROM, gravei usando o TL866 que eu tenho, um gravadorzinho de EEPROM super bacana, e botei ela de volta, tá? Só para ter uma ideia, mas a EEPROM está funcionando, tá? Porque efetivamente o display funciona, o processador está rodando, tá? De qualquer maneira, tá? Uma das coisas que eu não estou gostando muito é que, obviamente, nessa folha aqui, na folha número, deixa eu ver, na folha número 3 ou na folha número 4? Folha número 4. Folha número 4, a folha número 4 é onde eu tenho a minha referência de tensão, LT1021. E o que é curioso é que esse esquemático está muito ruim, infelizmente, mas tem um nó específico que parece que está marcado mais 10 volts e tem um outro nó marcado mais 5 volts. Então o que eu estou tentando ver é se eu consigo, eu não tenho essas tensões de mais 10 e mais 5 aqui. A tensão de referência está certinha, está de 5 volts, a referência de tensão é 5 volts. Mas essa tensão de mais 10 e essa de mais 5, elas estão fora. Então eu tenho que tentar encontrar a posição não digo, talvez a faixa adequada no equipamento para ver se eu consigo reproduzir essas tensões aqui. Infelizmente não há informação no esquemático dizendo sob que condições essas tensões foram obtidas, tá? E eu também não consegui encontrar nenhum ponto no qual exista uma tensão de alimentação de 10 volts no esquemático, tá? Então efetivamente é algo que eu tô vasculhando ainda aí. Então, enfim, basicamente isso aqui é apenas um update também, relativamente rápido, só para dizer que, enfim, o processo está andando, tá? Por enquanto eu não tenho muita esperança de que esse cara vá voltar a funcionar, porque ele aparentemente está bem maluquinho. Mas, enfim, vamos continuar a tentar ver se a coisa toda anda, ver se o bicho pega aí, tá? Um aspecto interessante, vocês vão ver depois, é que ele não tem realmente muita proteção de entrada. Então talvez também não excluir essa possibilidade de alguém ter botado uns 1000 volts nesse cara e ter derrubado alguma coisa aí. Enfim, é isso aí.